São Paulo age nos bastidores e toma medida contra a arbitragem do Choque Rei. Finalmente, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a CBF divulgando o último áudio do VAR, que ficou faltando um e foi divulgado. Tem o São Paulo aí com 2 jogos confirmados na Vila Belmiro. São Paulo sem o Morumbi, rapaz. Vamos falar sobre isso e muito mais. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo sexta-feira. Aí, né, meu parceiro? Só que vamos começar o vídeo aí falando sobre a reapresentação do elenco do São Paulo, que foi ontem, na quinta-feira, né? O jogo contra o Palmeiras foi domingo, né? O escândalo contra o Palmeiras foi domingo. Aí os jogadores ganharam 3 dias de folga, segunda, terça e quarta. E ontem, na quinta, o elenco se reapresentou para iniciar a preparação para o jogo contra o Grêmio, que acontece na semana que vem, tá bom? Vamos lá! O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira no CT da Barra Funda, de olho no jogo contra o Grêmio, que acontece na próxima quinta-feira, fora de casa, né? Jogo aí da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aí, né, dos 2 times que foram mais prejudicados na última rodada do Brasileiro. O Grêmio contra o Bragantino, no pênalti bizarro marcado do Bragantino. Esse jogo do Grêmio foi no sábado, né? E no dia seguinte aconteceu o escândalo que aconteceu aí no jogo entre São Paulo e Palmeiras, né? Então, tipo assim, na última rodada, os 2 times foram mais prejudicados. Semana que vem se enfrentam. Imagina a pressão que o árbitro vai ter nesse jogo e qual árbitro vai ser. Vamos ver qual árbitro aí que a CBF vai colocar para apitar esse Grêmio e São Paulo na próxima quinta-feira, tá bom? O trio Ferrarese, Bobadilla e Tapia, com as suas seleções, não participaram das atividades. Os 3 aí estão na data FIFA, estão em período de data FIFA, entendeu? E evidentemente, né, que esses 3 jogadores estão servindo suas seleções, consequentemente estão desfalcando o São Paulo nos treinos do dia a dia aí, junto com o Crespo, né? O zagueiro venezuelano Ferrarese vai ter amistosos aí contra a Argentina e Belize, enquanto o Paraguai, né, que é a seleção do Bobadilla, vai ter jogos aí contra Japão e Coreia do Sul, e o chileno Tapia jogará contra a seleção peruana, tá bom? Sem o trio, que está na data FIFA, o São Paulo treinou nesta quinta-feira pela primeira vez na semana após a derrota para o Palmeiras no último domingo. Na atividade desta quinta-feira, o técnico Hernan Crespo dividiu o elenco em 3 times, com 8 jogadores em cada, para duelos de enfrentamento em campo reduzido. Enquanto 2 se enfrentavam, o terceiro fazia um trabalho físico, né? Então, foi a atividade de ontem, entendeu? 3 times aí com 8 jogadores, né? Dos 3 times, 2 se enfrentaram e um ficou fazendo um trabalho físico. O São Paulo volta a treinar novamente nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. Então, hoje é o 2º dia de treino da semana após o jogo contra o Palmeiras, né? Agora é mirar o jogo da semana que vem contra a equipe do Grêmio. Vamos ver se o São Paulo volta a vencer aí, né, no Campeonato Brasileiro, porque só em casa o São Paulo perdeu 3 jogos seguidos, coisa que é muito raro, né? Perdemos para a LDU o jogo da volta da Libertadores, aí depois perdemos para o Ceará e perdemos para a arbitragem / Palmeiras, né? Então são 3 derrotas seguidas que a gente vem jogando em casa, e agora vamos ter que ir para o Sul, Porto Alegre, enfrentar o Grêmio, ver se fora de casa a gente consegue arrumar alguma coisa, porque em casa o negócio tá difícil. Vamos ver se longe de casa aí a gente consegue arrumar aí um resultado melhor, né? Vamos aguardar. Aí, meu parceiro, como o São Paulo aí só tem notícia ruim, vamos para mais um. Tá aí, ó, informação. O Kaique, dando aqui os créditos, né? Quem trouxe a informação primeiro foi o Kaique Silva, entendeu? E logo depois a CBF colocou no site oficial, tá? Então já é de forma oficial 2 jogos do São Paulo, já aí que a gente vai ter na Vila Belmiro, tá? Tá no site oficial da própria CBF. 2 jogos do São Paulo foram transferidos para a Vila Belmiro, estádio dos Santos. São Paulo e Flamengo e São Paulo e Bragantino. O jogo contra o Flamengo é no dia 5 do mês que vem. Mês que vem é novembro, né? Se eu não tenho nada, né, irmão? Data, mês, horrível. Acho que é novembro, né? Então, dia 5 de novembro, São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. E no dia 8 de novembro, São Paulo e Red Bull Bragantino. Os 2 jogos na Vila Belmiro. O motivo, como todo mundo sabe, shows, né, cara? Já comentamos aqui sobre a questão dos shows desde o início do ano, né? O São Paulo no Paulistão teve 2 jogos que teve que jogar em Brasília, no caso,
por causa de shows. Foi o jogo contra a Inter de Limeira. E não vou lembrar agora qual foi o outro jogo. Contra a Inter de Limeira foi 0-0. Depois contra o Veloclube foi Inter de Limeira e São Paulo e Veloclube. 2 jogos lá no Mané Garrincha em Brasília por causa de shows. E agora no Brasileirão contra Flamengo e Bragantino na Vila Belmiro por causa de shows, tá? Detalhe, esses 2 jogos contra Flamengo e Bragantino já são certos na Vila, certo? E tem ainda um jogo São Paulo e Juventude que a CBF vai definir a data ainda, que deve ser também na Vila Belmiro, tá? Então a gente deve ter nesse mês 3 jogos, que seriam em casa, né, no Morumbi. Os 3 devem ser na Vila Belmiro. Quanto Juventude tem que esperar a data confirmada ainda, mas deve também ser na Vila Belmiro aí, entendeu? Uma porcaria isso aqui, né, cara? Pelo amor de Deus, mano. Pô, São Paulo e Flamengo, jogo grande, importante, né, cara? Contra adversário muito forte, tinha que jogar em casa, com o estádio cheio, entendeu? Não sei se encher também, né, porque a torcida de São Paulo tá de saco cheio já, mas é bom jogar em casa, entendeu? Mas que eu falei que o São Paulo 23 derrotas seguidas em casa, é óbvio que o São Paulo é forte em casa, entendeu? E a gente sempre vai jogar em casa. Pô, jogar na Vila Belmiro, pô, com todo respeito, porra. Ah, não, Gabriel, aqui é mais dinheiro pro clube. Mais dinheiro pra quê? Mais dinheiro pra quê? Essa diretoria estoura o orçamento, né? Gasta muito mais do que estava previsto no orçamento, não gasta dinheiro com contratação e consegue mesmo assim estourar o orçamento, atrasa direito de imagem, compra jogador não paga, toma transferência. Pra quê ter mais dinheiro? É óbvio que é sempre bom ter mais dinheiro, mais receita, mas é bom ter mais dinheiro e mais receita na mão de quem é competente, que sabe gerir bem o dinheiro, não nesse bando de incompetente que tem aí no São Paulo, né? A diretoria de São Paulo é tão ruim que tendo dinheiro, né, tendo mais dinheiro ou não, não faz diferença nenhuma, cara. Os caras são incompetentes e fazem um trabalho ruim do mesmo jeito, entendeu? Ah, não, que com o show tem mais dinheiro. Dane-se, cara. Tipo assim, no final das contas que esses caras no São Paulo não vai fazer diferença nenhuma, a verdade é essa. Entendeu? A verdade é essa aí, irmão. Doa quem doer, entendeu? E lamentável esse negócio aqui de ficar jogando fora do estádio por causa de show. Porra, brincadeira, viu, cara? É brincadeira, a verdade é essa. Eu já dei minha opinião várias vezes sobre isso, mas assim, eu acho ridículo, tá? Acho ridículo, a verdade é essa. Bom, vamos seguindo aqui agora e bora falar aí sobre o áudio do VAR. O último áudio do VAR que a CBF divulgou. São 5 lances aí, né? 5 lances capitais. A CBF divulgou 4 áudios ontem, né? E o Zé Mauro falou, CBF, tá faltando um áudio aqui, hein? Tá faltando um dos áudios. A CBF foi depois, né? À noite só, que divulgou de forma oficial o 5º e último áudio aí que o São Paulo solicitou junto à CBF. Vamos lá. A CBF divulgou nesta quinta-feira à noite o 5º e último vídeo das análises do VAR em lances capitais do clássico entre São Paulo e Palmeiras no último domingo. A pedido do São Paulo, foi publicada também a checagem do primeiro gol alviverde, marcado pelo Vitor Roque. Tá, vamos lá. O São Paulo reclamou para a CBF que tinha uma possível falta do Gustavo Gomes em Tapia no início da jogada no gol do Vitor Roque. Entendeu? Na análise divulgada, porém a arbitragem considera normal o contato do zagueiro do Palmeiras com o Gonzalo Tapia. Aí o membro que estava na cabine do VAR, né, que aqui, pelo menos aqui no site da CBF, não divulgou quem é, né? Porque geralmente o Wilbert Estevam da Silva fala isso. Aqui no caso está aqui um membro, tá, da arbitragem do VAR, tá, que estava no VAR. Então um dos membros que estavam no VAR, um dos membros da comissão que estava no VAR, falou o seguinte, abre aspas, nada, o jogador já está se jogando, tem o braço de referência, o atacante já chega caindo. Isso aí foi o que falou, né, um membro da comissão técnica que estava no VAR, né, que estava na cabine do VAR, foi o que um dos membros falou, aí que não foi nada, né, que o Tapia já chegou ali se jogando, meio que caindo, né, para tentar induzir ali uma falta. Vamos lá, eu sou um torcedor, tá, que eu não sou de ficar puxando sardinha, ficar puxando saco do meu time, tá, eu vim aqui, evidentemente que defendo as cores do São Paulo, que é o time que eu torço, mas tem uma coisa que eu não sou, é injusto. Quando eu acho uma coisa, eu acho que acabou. Pode ser São Paulo, Palmeiras, qualquer time. Eu acho que esse lance aqui, tendo falta ou não, na minha opinião, é irrelevante. Como assim, Gabriel, é irrelevante? Por quê? Vamos lá. Mesmo que tenha sido falta, tá? Eu acho que pode ter sido. Esse lance do Gustavo Gomes no Tapia foi na defesa do Palmeiras. Na defesa, tá? Depois dessa possível falta, tá? A bola saiu da defesa do Palmeiras até o ataque do São Paulo, atravessou todo o campo, aconteceu muita coisa da falta do Gomes até o gol.
Então eu não acho que seja justo anular o gol, tá? Que teve uma falta, irmão, lá na defesa. Sendo que aconteceu muita coisa depois. Entendeu? A minha opinião é essa. Eu acho que tem que anular um gol por causa disso. Uma coisa é, pô, o jogador do São Paulo taca a bola, o jogador do Palmeiras rouba a bola, dá o passe pro outro jogador vai lá e faz o gol. Aí não, pai, a falta foi ali, né, pô, bem ali, bem perto, no caso, né, do lance do gol, que originou o gol. Aí é muito diferente do que uma jogada que foi lá na defesa, depois a bola atravessou o campo, aconteceu muita coisa depois, então eu acho, na minha opinião, não devia anular um gol por causa disso. Então esse lance aqui, eu acho até tranquilo, esse lance que eu não reclamo. A questão que eu reclamo mesmo é o pisão do Gustavo Gomes, a não expulsão do Andrés Pereira, o pênalti escandaloso. E sabe por quê que o lance do Andrés e o lance do pênalti é tão escandaloso, né, como as pessoas falam, e eu tô comentando aqui também? Porque é o seguinte, o lance do pênalti é escandaloso, tinha que ter marcado o pênalti. O lance do Andrés, o cara dá um pisão na canela e firma o pé, né? O Andrés firma o pé da canela até o pé do Marcos Antônio. Ele deixa o pé e mesmo assim não é expulso. Só que é o seguinte, esse lance, por exemplo, que eu acho que não foi para anular, a minha questão é essa. Tipo assim, todos os lances que foram pegados, os lances capital do jogo, tem lance que você pode ter uma opinião, que é o caso desse aqui, né? Da falta do Tapia, da falta do Gomes no Tapia. E teve os lances escandalosos. Sabe o que isso tudo, todos os lances têm em comum? Tem uma coisa em comum. Tem uma semelhança entre todos os lances. Os lances interpretativos, opinativos e os lances que não têm opinião, como foi o caso do Pedro. Sabe o que isso tem em comum? O que tem de semelhança em todos os lances? Todos os lances foram marcados pró-Palmeiras. É isso que pega. É por isso que o jogo de domingo não foi um jogo normal. Todos os lances capitais do jogo foram marcados pró-Palmeiras. Não foi que o lance, pô, teve um lance aqui que o São Paulo foi beneficiado. Aí teve um lance que o Palmeiras foi beneficiado. Aí teve outro lance lá que a arbitragem beneficiou o São Paulo. Não foi isso. Todos os lances capitais do jogo, o árbitro marcou a favor do Palmeiras. Ah, o Andrés podia ser expulso. Não foi. Pró-Palmeiras. Teve o pênalti pro São Paulo, a arbitragem marcou. Pró-Palmeiras. Entendeu? Ah, o Gustavo Gomes não foi expulso no pisão no Tapia. Pró-Palmeiras. Entendeu? Todos os lances capitais do jogo foram marcados a favor do Palmeiras. Entendeu? Essa que é a questão. É por isso que o tipo de jogo de domingo não foi com um erro de arbitragem que acontece toda rodada. Todos os lances, foram vários, né, os lances capitais, foram a favor do Palmeiras. Inclusive esse lance aqui, né? A falta do Gustavo Gomes no Tapia. Podia ter sido falta? Podia. Foi marcado o quê? Nada. Então foi um lance a favor do Palmeiras, né? Era um lance que a arbitragem poderia anular, não anulou, então foi um lance favorável ao Palmeiras. Ah, o Gustavo Gomes deu cotovelada no Gomes, no Tapia, né? Que eu nem sei se foi para vermelho também, acho que não foi, acho que o amarelo tá de bom tamanho. A arbitragem deu vermelho, lance pro Palmeiras. Então, todos os lances foram pro lado só. É essa que é a questão. Entendeu? Aí você pode pegar um lance escandaloso que é o pênalti, eu posso pegar um lance que é opinativo, como é a questão da falta, eu posso ter uma opinião, você pode ter outra. A semelhança é que todos foram marcados por um lado só. É isso que pega, né? É isso aí que pega, entendeu? Todos os lances foram marcados por um lado só. Essa que é a questão aí, entendeu? Enfim, vamos seguindo aqui, ó, e o negócio é o seguinte, ainda nesse tema, que é o seguinte, vamos lá. Eu falei pra vocês que é o seguinte, ó rapaziada, o jogo não vai voltar, os 3 pontos não vamos ter mais, perdemos 3 pontos, foi pro Palmeiras, os caras ganharam o jogo, é isso. O que aconteceu no domingo, aconteceu e não tem mais volta. A questão agora é, daqui pra frente que vai ser feito. Eu falei, ó, eu espero 2 coisas. Primeiro, né, que os 2 bonitão, né, o Ramon Abate Abel e o Wilbert Estevão da Silva nunca mais pisem no gramado para apitar um jogo do São Paulo. E a outra coisa que eu espero é que o STJD dê uma punição aí, né, cara, considerável para os 2, né, que os 2 foram denunciados pelo STJD e pode pegar gancho. Então é só as 2 coisas que eu espero, né, virou uma questão de honra agora, porque o jogo não volta mais, já perdemos pontos, acabou, que lá o que aconteceu, aconteceu, não vai voltar. Aí, o UOL trouxe aqui uma notícia, ó. O São Paulo deve apresentar hoje, nesta sexta-feira, à CBF, uma solicitação para que o Ramon Abate Abel e o Wilbert Estevão da Silva nunca mais apitem jogos do São Paulo, tá? Então hoje o São Paulo vai ver uma solicitação para a CBF, ó, não quero mais nenhum dos 2 apitando o jogo do meu time.
Entendeu? Apesar que isso aqui, né, eu acho que é o seguinte, não tinha que ter solicitação nenhuma, tinha que fazer o seguinte, o Samir Chaldes, comissão aí, né, o coordenador da arbitragem, que é o Rodrigo Cinta, seguinte, ó, nunca mais eu quero Ramon Abate Abel e o Wilbert Estevão da Silva apitando o jogo do meu time. Eu não tô pedindo nada, eu tô afirmando, nunca mais esses dois vão apitar jogos do São Paulo. No dia que a CBF ousar escalar um dos dois para os jogos do São Paulo, ou o São Paulo reclama para tirar, e se a CBF não tirar, o São Paulo não tem que entrar em campo. Virou uma questão de honra. Entendeu? Ah, não, Gabriel, se não entrar em campo da WO. Foda-se. WO 3-0, 3 pontos para o adversário. Que isso virou uma questão de honra. Entendeu? Nunca mais esses dois podem entrar no campo de futebol para apitar um jogo do São Paulo. Virou uma questão de honra. Já que os pontos não voltam mais, já que o jogo já aconteceu, o que foi perdido foi perdido. Então virou uma questão de honra. Tá? Então não tinha que solicitar porra nenhuma. Tá? Tinha que afirmar, ó, nenhum dos dois apita mais jogo do meu time. E acabou. Né? Agora vamos ver se na prática a CBF vai tirar aí esses dois bonitão, né, dos jogos do São Paulo, ou se vai continuar, né, escalando esses dois aí em jogos do São Paulo, né? Então vamos aguardar. Aí, eu só espero isso, que eles nunca mais apitam o jogo do São Paulo e que o STJD dê uma punição, né, rigorosa. É difícil esperar alguma coisa do STJD porque são decisões políticas lá que são tomadas. Vocês viram o que aconteceu com o Bruno Henrique. Agora, a punição ridícula que deram para o Bruno Henrique no caso da aposta lá, né? Então, todo mundo sabe como é que funciona o STJD. Então, eu só espero isso, que não apitem mais jogo do São Paulo e que também o STJD, né, dê uma punição aí para eles. Só isso. Já que não tem mais 3 pontos, não tem como voltar o jogo, é isso. Virou uma questão de honra. Na verdade, virou uma questão de honra. Não tem outra coisa mais. Virou uma questão de honra, de respeito. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.